Olá, acadêmicos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Franciele, sou a professora conteudista do livro Gestão de Pessoas, que vocês vão trabalhar durante essa disciplina. Eu sou graduada em Administração pela Universidade Estadual de Maringá. Durante o período de graduação, eu realizei alguns trabalhos sobre recursos humanos, dei monitoria durante esse tempo lá na Universidade Estadual de Maringá sobre esse tema de recursos humanos. Após a graduação, eu realizei um mestrado também na Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa de inovação, empreendedorismo e mercado. Atualmente eu realizo pesquisas na área de marketing e trabalho, sou professora mediadora num curso à distância de gestão de recursos humanos. Eu gostaria de falar inicialmente algumas considerações sobre o ensino à distância, sobre a metodologia, sobre a forma que principalmente vocês alunos devem trabalhar nessa modalidade de ensino. O ensino à distância não é, como muita gente pensa, uma nova tecnologia. O ensino à distância vem muito lá de trás, desde os cursos por correspondência, cursos feitos através de cartas, e ultimamente a internet possibilitou um avanço dessa modalidade de ensino e felizmente vocês têm essa oportunidade de realizar um curso de graduação que, ao contrário do que muita gente pensa, não é mais fácil do que um curso presencial, mas sim demanda do aluno maior disciplina, maior comprometimento, principalmente em relação aos horários, em relação à disciplina de estudo, de estar ali todo dia realizando pesquisa, autoliderando o seu conhecimento, buscando informações, sendo um aluno mais autodidata, tá? Buscando conhecimento ao invés de esperar aquela atitude passiva de sentar numa sala de aula e esperar que todo o conhecimento chegue até nós. Então eu gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa, tá? E dar uma dica para vocês utilizarem todas as ferramentas que a instituição de ensino disponibilizará para vocês. Esse livro é uma das ferramentas. Vocês terão Moodle, fóruns, atividades, vídeos e principalmente a internet, que vai ajudar vocês nesse processo de adquirir conhecimento. Então, vocês precisam ir além de todas aquelas ferramentas que a instituição vai disponibilizar. Outras ferramentas que vocês poderão utilizar é livros, indo na biblioteca, né? Esse material que eu elaborei tem vários links, várias sugestões de livros para vocês irem até a biblioteca e lerem esses livros, ou até mesmo comprá-los, alguns, principalmente aqueles que já trabalham na área, vale a pena, né, adquirir esses livros, para ir sempre dando uma olhadinha, tirando dúvidas. Os vídeos, né, as aulas, elas são feitas através de vídeos. Vocês também têm alguns links no nosso livro de vídeos que tratam sobre o tema, tratam sobre o conteúdo, que fazem um link da parte teórica com a parte prática. Eu acho isso muito importante, né? A gente ter tanto o aporte teórico quanto o aporte prático durante o estudo. Então vão atrás de vídeos, de documentários, de outras ferramentas que tragam tudo aquilo que vocês estão lendo para como funciona na realidade. E também utilizar alguns sistemas de busca na internet voltado ao perfil acadêmico, né? Acessar a base de dados da CAPES, onde tem artigos, o Cielo, que é uma base gratuita, que tem vários links, vários artigos científicos, que são diferentes de você jogar qualquer palavra na internet, aparecer algumas coisas que podem ser duvidosas. Então aqui tem conteúdo de qualidade, conteúdo voltado ao estudo acadêmico, tá? Quando for procurar alguma coisa no Google, utilizar o Google acadêmico e principalmente utilizar aquilo que a instituição de ensino disponibiliza. Não só a sua instituição de ensino, como outras instituições que disponibilizam na internet estudos, estatísticas,
livros, documentários, artigos científicos, para vocês aprofundarem cada vez mais. O material que a gente vai mostrar para vocês é apenas o início. Tá? É apenas a porta de entrada ao mundo da gestão de pessoas. Cabe a você, aluno, ir atrás desse novo conhecimento, se aprofundar cada vez mais e se desenvolver como profissional nessa área de trabalho. O livro ele tem um enfoque principalmente na evolução da gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas ela não é uma administração recente. Ela vem desde a era primitiva, desde a época do plantio, quando os cargos, digamos assim, eram designados para quem ia pescar, quem ia buscar as frutas, quem ia cuidar do ambiente onde as pessoas viviam, e com o tempo foi se aperfeiçoando. Um dos estudos mais enfáticos sobre a metodologia de trabalho, talvez o mais importante, o primeiro estudo mais importante, foi os estudos de Taylor, em 1911, né, no artigo chamado Princípios da Administração Científica. Essa foi o primeiro estudo da metodologia de trabalho, onde o Taylor ele fez o estudo de tempos e movimentos, e a partir desse estudo desenvolveu-se toda uma cultura de treinamento. Nessa época o treinamento ele era feito de uma forma mais mecanizada, para ensinar as pessoas a melhor forma de produzir, aquela forma em que ele produziria mais em menos tempo, uma forma onde as pessoas eram vistas como recursos, mas como recursos tanto quanto eram as máquinas, de uma forma repetitiva, de uma forma de realizar movimentos em tempos corretos, e apenas isso. Então, conforme o tempo foi passando, essa gestão de pessoas ela foi modificando. Os estudos de Hawthorne, de Elton Mayo, em 1924, eles deram uma nova direção para gestão de recursos humanos, onde as pessoas foram vistas não somente como um recurso como eram as máquinas, mas também com capacidade de se relacionar, com capacidades de contribuir para a organização de outras formas, com pensamento, com influência sobre outras pessoas, com formação de grupos, com motivação. Então, deu um caminho diferente para os estudos da teoria clássica de administração, que foram um dos primeiros estudos sobre gestão de pessoas. Depois, nós passamos, bem recentemente, para a era do conhecimento. Nós chegamos numa etapa em que nós temos várias formas de adquirir recursos financeiros, recursos tecnológicos, máquinas, estrutura física. Tudo isso, não que seja mais fácil para as organizações obterem, mas tem vários mecanismos que incentivam as organizações a se adequarem dessa forma. Então, ao passo em que uma tecnologia, ao mesmo tempo que ela é lançada do mercado, diversas empresas podem adquirir no mesmo momento essa tecnologia, uma nova máquina foi lançada, diversas empresas podem adquirir aquela máquina, uma estrutura de trabalho adequada, financiamento para chegar numa grande empresa com um aporte tecnológico. Então, o que se tornou o principal diferencial das organizações foram as pessoas. E além das pessoas, principalmente o conhecimento vindo dessas pessoas. Então, as empresas tinham máquinas, as empresas tinham tecnologias, as empresas tinham estrutura, tinham formas, métodos de trabalho, mas o que realmente fazia diferença eram as pessoas que compunham aquela organização, o que elas pensavam, a cultura organizacional, a geração de ideias,
um empreendedorismo feito dentro dessas empresas, né, que trata de inovar sempre, de ir além, de testar algo novo, de colocar algo novo no mercado, de produzir de maneira diferente, de dar uma estrutura de trabalho melhor, mais agradável ao empregado, tá? E ultimamente nós temos também a liderança participativa, né, que é quando as organizações elas não trabalham tanto com aquela hierarquia vertical, mas sim quando elas tratam as pessoas numa hierarquia mais horizontalizada, onde tanto o empregado de chão de fábrica ele tem uma certa liberdade de opinar, de dizer o que ele está pensando sobre a forma de trabalho, de dar alguma sugestão de modificação, onde os gestores eles têm que estarem atentos a essas opiniões. Porque quem realmente está trabalhando ali no chão de fábrica, os subordinados, os encarregados, os vendedores, eles são aquelas pessoas que têm maior conhecimento sobre o departamento em que eles trabalham. Então, eles têm que ter uma certa liberdade de chegar até o gestor de pessoas e ter uma conversa mais de igual para igual, uma conversa mais aberta, mais franca, para que o trabalho flua cada vez melhor. Bom, eu vou falar agora sobre a estrutura do nosso material didático. Nosso livro ele foi disposto em 3 unidades. A primeira unidade ela trata da gestão de pessoas e os seus principais conceitos. Então, nessa unidade, nós fizemos um resumo de como é a gestão de pessoas na atualidade, a conceituação de gestão de pessoas segundo diversos autores, como passamos da gestão de recursos humanos para a gestão de pessoas, o que isso significa na prática, o que isso significa nas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Nós vamos falar também da evolução da gestão de pessoas, como eu falei anteriormente, desde a era primitiva até os estudos de Taylor, Ford, Fayol, depois com o movimento de relações humanas, de Elton Mayo, conforme a gestão de pessoas foi evoluindo até o que nós temos hoje. Nós falaremos também sobre as escolas de administração e a influência em que cada uma dessas escolas tiveram nesse processo evolutivo. Algumas das principais teorias de gestão de pessoas, nós temos principalmente a teoria behaviorista, que é a teoria comportamental. Nós temos também a teoria X e Y de Simon, essa teoria que coloca, que divide o trabalhador em 2 categorias, em 2 segmentos. A teoria X vê o trabalhador de uma forma mais passiva, de uma forma com um alto teor negativo. Aquela pessoa, aquele trabalhador que ele precisa ser mandado, que precisa ter um encarregado sempre ali cuidando, porque senão ele não vai realizar o trabalho corretamente. E a teoria Y, que trata o trabalhador como aquela pessoa que vê o trabalho como uma forma de realização pessoal, como uma forma de motivação, que entende a troca de trabalho como algo em que eu dou em troca de algo que vai me ajudar a alcançar os meus objetivos de vida, eu dou minha mão de obra, meu conhecimento, em troca disso eu vou receber uma remuneração, um benefício que vai me fazer atingir os meus objetivos, dar uma vida agradável à minha família. Então, a teoria X e Y vê o empregado de forma bem extremista. Nós vamos trabalhar nessa unidade 1, também como a teoria de Likert, a teoria de Argyris, são algumas das teorias trabalhadas nessa unidade 1. Nós veremos também o processo de gestão de pessoas, né? Então, do que se trata o processo de gestão de pessoas? Da interação da organização
das pessoas, das bases estruturais e dos processos de apoio. Nós vamos entender qual o papel da pessoa, qual o papel da organização, qual o papel da base de apoio, qual o papel da base estrutural dentro desse processo de gestão. Nós veremos também o que é o planejamento estratégico de gestão de pessoas. O planejamento estratégico trata-se de uma teoria de pensamento participativo, onde trata a direção em que a empresa vai seguir. Estabelece objetivos, estabelece metas. Através desse estudo, nós temos um plano estratégico da empresa e é onde os funcionários, os empregados vão seguir esse planejamento estratégico para se alinhar com os objetivos organizacionais e fazer com que o trabalho flua da melhor forma possível. O principal enfoque do livro é tratar a gestão de pessoas como um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Então, como eu falei, a gestão de pessoas é uma troca. Temos pessoas de um lado, temos organização de um outro. A organização, ela não sobrevive sem pessoas, ela não é feita, ela não existe sem pessoas. Ao passo em que as pessoas hoje em dia precisam das organizações para viver, para ter os seus meios de sobrevivência, seus recursos financeiros, a sua forma de dar uma vida agradável aos seus filhos, à sua família, de ter um lazer e principalmente também de conseguir suprir as necessidades básicas, as necessidades de ter alimento, de ter água potável, de ter luz, de ter um plano de saúde. Todas essas necessidades, esses objetivos que as pessoas têm, elas dependem também das organizações. Então, esse é o enfoque principal do livro, a troca, onde as organizações precisam das pessoas e as pessoas precisam das organizações. Cada uma tem os seus objetivos, as pessoas com os seus objetivos de vida, a organização com o seu objetivo organizacional. As duas juntas precisam trabalhar de forma que cada uma consiga atingir os seus objetivos sem prejudicar uma a outra. Esse é o principal enfoque do nosso livro. A unidade 2 trata do recrutamento e seleção de pessoas. Inicialmente, nós falaremos sobre a análise do trabalho. O que é a análise do trabalho? A análise do trabalho trata-se de uma imagem específica e real do trabalho, o que é feito, quais atividades são realizadas naquele trabalho,
o que cada cargo específico precisa das pessoas. Então, nós temos duas formas de análise: a análise que é voltada para as pessoas e a análise que é voltada para o trabalho. A análise voltada para o trabalho é aquela em que a gente pega uma determinada função, né? Por exemplo, um policial. O que o policial precisa fazer? O policial ele precisa fazer a ronda, o policial ele precisa preencher relatórios, o policial ele precisa ter determinação, ele precisa ter uma inteligência curada para processar informações rapidamente em alguma situação mais difícil. Um trabalho de policial, ele tem todas essas características. Então, é a análise de trabalho voltada ao trabalho, à atividade, à função. E a análise de trabalho voltada à pessoa é o que a pessoa precisa ter para ser um profissional. É voltada nas características pessoais de cada um. Nós trabalharemos também sobre recrutamento. Recrutamento é o processo de divulgação e que as empresas estão precisando de pessoas, estão precisando de colaboradores para determinadas funções. O processo de recrutamento é o processo de atrair pessoas. Só que você vai atrair pessoas dos mais diversos tipos para sua organização. Então, é a seleção de pessoas que vai fazer o trabalho de escolher quais são as pessoas que têm as características necessárias para cada atividade. Então, nós temos, né, a divulgação dos cargos da empresa, nós teremos a seleção de pessoas, onde nós utilizaremos de entrevistas, de questionários, para chegar às características necessárias das pessoas. Trata-se de um grande desafio para o gestor, porque ao analisar um currículo, ao analisar durante uma conversa superficial com a pessoa, nós temos acesso a algumas das características, algumas formações, algum tipo de conhecimento da pessoa. No entanto, muitas características não estão tão afloradas, não estão tão disponíveis para o gestor. Então, cabe ao gestor, através de uma entrevista muito bem feita, de um teste psicológico, conseguir chegar até essas características, ou principalmente também, às vezes a pessoa não tem aquela característica necessária para a função, mas ela, desenvolvendo essa característica, ele será um ótimo trabalhador para aquele posto de trabalho, né? Muitas vezes nós vemos gestores que contratam pessoas para um cargo específico e a pessoa tem um bom conhecimento, uma boa habilidade interpessoal, tem criatividade, é comunicativa, tem vários atributos, mas que não servem para aquele cargo específico. Ou então o gestor achava que tinha todas as características necessárias e quando coloca a pessoa no ambiente de trabalho, vê que a pessoa não se encaixa, que ela poderia estar trabalhando melhor em outro posto de trabalho, com outra função, com outra atividade. Então, é papel da seleção de pessoas fazer todo esse trabalho de acessar as características pessoais e saber alocar corretamente esse trabalhador. Temos também, vamos falar sobre a retenção de talentos. Então, nós conseguimos divulgar os cargos, nós conseguimos trazer pessoas para a organização, nós conseguimos colocar as pessoas nos seus devidos cargos, nas suas funções. Tivemos um sucesso, né, com treinamento, com cursos, com a própria experiência de trabalho, a pessoa se deu muito bem naquela atividade. Mas outras organizações também estão precisando de uma pessoa tão boa assim, né? Também estão precisando de mão de obra qualificada, de uma pessoa criativa, comunicativa, que se dá bem naquele posto de trabalho. Então, o que a organização vai fazer para essa pessoa não ir para outra empresa? Tem todo esse trabalho de retenção de talentos. E, por fim, da unidade 2, trabalharemos sobre segurança do trabalho, como prevenir acidentes, como manter a integridade física e as capacidades do trabalhador no ambiente de trabalho.
A nossa unidade 3, ela trata-se de cargos e salários, onde nós vamos falar de remuneração. Remuneração é aquilo que a gente recebe em troca da nossa mão de obra, do nosso conhecimento, do nosso exercício das atividades no ambiente de trabalho. Não vou falar que ninguém trabalha de graça, mas dificilmente uma pessoa trabalha de graça, a não ser que seja um trabalho voluntário, né? Mas geralmente as pessoas querem uma remuneração e a empresa precisa dar essa remuneração, e nós vamos tratar também como manter um equilíbrio da remuneração dentro da empresa. O que é manter esse equilíbrio? Nós temos uma coerência entre os cargos, né? Aquele cargo que precisa de mais conhecimento, ou um cargo que é mais arriscado, que precisa de uma remuneração maior porque a pessoa se preparou melhor, a pessoa tem todo o investimento na sua carreira lá atrás em que ela precisa ser melhor remunerada para um cargo específico. Essa é o equilíbrio interno da remuneração. E o equilíbrio externo é o valor daquela remuneração no ambiente, no mercado de trabalho. Se eu tenho uma empresa e eu quero reter os meus talentos, eu tenho que ter um equilíbrio externo, eu tenho que pagar ou igual ou melhor do que as outras empresas. Além de ter um ambiente de trabalho propício, uma cultura organizacional que seja agradável, amizades, um ambiente gostoso de se trabalhar, mas a remuneração ainda conta muito ponto. Temos também a administração de salários, que será vista na unidade 3, assim como os cargos, do que se tratam os cargos, como que eles são analisados, especificados e como o gestor deve trabalhar com esses conceitos. Veremos, por fim, na unidade 3, a remuneração por competências, que é aquela remuneração onde o empregado ele não ganha a partir das atividades que o cargo exige, mas sim através das competências que ele desenvolveu e que ele utiliza no trabalho. E também os benefícios sociais. Os benefícios sociais, muitas vezes, eles são vistos como forma de motivação das pessoas. Nós veremos no livro que motivação não é algo que nós temos através de alguma imposição ou algo externo. A motivação, ela é intrínseca. Nós estamos motivados ao passo em que nós conseguimos atingir os nossos objetivos pessoais, ao passo que a gente consegue suprir todas as nossas necessidades básicas, mas muitos benefícios sociais vêm para conseguir compor essa parte de ajudar o trabalhador a atingir os seus próprios objetivos e, consequentemente, se motivar para o trabalho. Então, algumas considerações finais sobre este livro, né? Vamos trabalhar fortemente a questão da teoria e prática. Cada assunto ele está linkado com algo prático, com um vídeo, um artigo, um documentário, uma história de vida que trata aquela relação. Vamos focar, né, nesse processo teoria e prática. Talento é o recurso mais precioso da organização. Talento a gente fala como as habilidades pessoais, interpessoais, com as habilidades de ser agradável com os colegas, com o estudo, o conhecimento, as aptidões. Esse é o capital mais valioso da empresa, e o talento vem de pessoas. Então, cabe ao gestor cuidar desse talento da empresa, dessas pessoas, para que a empresa sempre cresça, atinja seus objetivos e tenha um futuro melhor. E tratar a gestão de pessoas como ela deve ser tratada na atualidade. A gestão de pessoas ela deve ser flexível, ela deve se adaptar às mudanças contingenciais, às mudanças tecnológicas, às novas formas de trabalho. O mundo hoje está muito competitivo, muita coisa nova ao mesmo tempo, cabe ao gestor trabalhar com isso também. Ter um ambiente participativo, aceitar ideias de pessoas, de subordinados, do chão de fábrica, do teu chefe,
do colega do outro setor. Então essa participação colaborativa também é um dos enfoques principais da gestão atual de pessoas e, como eu falei, pessoas. Organizações são feitas de pessoas. Então vamos trabalhar com isso, reter nossos talentos, desenvolver essas pessoas, porque é o principal diferencial das organizações hoje. Tá? A bibliografia principal do livro foram essas, conforme a gente pode ver no slide, tá? Do Chiavenato, do Carvalho Serafim e do Dutra. Mas, além de outras, vocês vão ver lá no final do livro, tem outros livros, outras bibliografias que vocês podem e devem acessar, ler, estudar, para complementar esse estudo. E eu coloco-me à disposição de todos vocês para dúvidas, esclarecimentos. Desejo a vocês um bom curso, uma boa disciplina. Tenho o meu e-mail abaixo para que vocês possam conversar comigo e bons estudos. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mar, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Felix Van Perkin. Felix Van Perkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!